Estamos de volta e agora vamos saber tudo sobre as atualidades geopolíticas na aula de Geografia do professor Hamilton. Tá pronto? Nada de preguiça. Boa aula! Olá, tudo bem? Nós, nessa aula, vamos dar uma olhada em assuntos que têm sido assim bastante divulgados através de revistas, de noticiários e seguramente são temas bem importantes para as questões de vestibulares, seja a Enem, seja outras instituições. O primeiro tema que nós vamos falar vai ser a respeito do censo 2010. Se vocês estiverem observando aí as notícias das revistas, se fala muito porque, afinal, esse recenseamento ele trouxe algumas novidades em relação a outros censos. O que vem a ser o censo? Né? O censo é o levantamento quantitativo da população brasileira em todos os seus aspectos, como sexo, cor, idade, ocupação, constituição familiar, escolaridade, renda, habitação, etc. Posteriormente, avaliado qualitativamente, permitindo a definição bem próxima da realidade da sociedade brasileira. É realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último censo foi realizado em 2010 e seus dados, depois de quantificados e qualificados, têm permitido uma avaliação mais apurada e até mesmo surpreendente da população brasileira. Como? O perfil da população é representado por uma mulher de 32 anos, que vive em cidade de grande porte do Sudeste. No censo de 2000, o que acontecia? O perfil brasileiro era constituído de uma mulher de 23 anos e era uma mulher solteira. Então, o perfil era de uma mulher mais nova. E na década de 80, o perfil era de um jovem de 14 anos. Não é? Então vejam como tem mudado essa característica já da composição masculina e feminina. Agora vamos continuar. Outro aspecto. É constituída de 47,7% da população branca, 43,1% de parda e 7,6% preta, e 1,1% de amarela e 0,4% indígena. Esta é a primeira vez que em toda a história do Brasil, a população branca passa a ser minoritária. Em todos os demais censos, a população branca era majoritária. Esse é também um dado surpreendente e é o que está acontecendo pela primeira vez na estrutura da população brasileira. A população absoluta em novembro de 2010 era de 190.755.799, com a maior concentração nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Porém, a maior taxa de crescimento ocorreu nas regiões Norte e Centro-Oeste. Diria a vocês que esse crescimento da população no Norte e no Centro-Oeste nos últimos anos seria consequência da expansão da fronteira agrícola brasileira. É também dito e entendido como extravasamento da economia agropastoril do Sudeste e do Sul brasileiro. Essa é a razão pela qual a taxa de crescimento da região Norte e Centro-Oeste está aumentando. Mas apesar disto, ainda nós temos 60% da população brasileira vivendo na região Sudeste. A população relativa de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. As menores densidades verificadas nas regiões Norte e Centro-Oeste. É fácil entender o porquê a região Norte e Centro-Oeste apresenta menor densidade. É porque são duas regiões que, além da população ser relativamente pequena ou absolutamente pequena, a superfície é muito grande. A região norte, ela é muito grande, quase que ela chega a atingir a metade do Brasil. E o centro-oeste também é muito grande. Então, essa é a razão por que a densidade demográfica nessas áreas ela vem a ser menor. A população feminina é predominantemente situada nas áreas urbanas
do Brasil e corresponde a 51% da população brasileira, 51%. Portanto, mulheres, hoje vocês têm que agradar os seus amados, porque se perder este, outro não tem, não é? Já vai longe aquela época em que num baile tinham 7 paletós, não é, para uma saia. Hoje é o contrário. E você pode ver isso no dia a dia, e quando você sai nas baladas, o número de mulheres quase sempre é bem maior do que o número de homens. Outra modificação é o número de crianças de 0 a 10 anos diminuiu e o número de idosos aumentou. Quando nós falamos em situações etárias, distribuição por sexo, se usa naturalmente a representação através da chamada pirâmide etária. Ela vai dar exatamente essa constituição. E é o que nós vamos ver agora com a pirâmide etária oficial fornecida pelo IBGE. Vamos lá ver? Olha lá. Você vê de um lado o número de homens e do outro lado você vê o número de mulheres. O azul mais escuro, à sua esquerda, é o número de homens. E o azul mais claro, à sua direita, é o número de mulheres. Então você pode perceber que desde baixo até lá em cima, você vai sempre vendo um certo predomínio, não é? Do número de mulheres. É claro que na primeira barra, ali de 0 a 4 anos, ainda você observa que existe um número um pouco maior de menino, porque nasce mais menino do que menina. À medida que nós vamos subindo nas faixas etárias, é possível observar que o número de efetivo feminino vai chegando próximo ao efetivo masculino e depois de um determinado momento ultrapassa e vai chegando cada vez sempre com esse aumento de mulheres em relação ao número de homens. Essa pirâmide, ela já fechou mais embaixo quando comparada com a pirâmide do ano 2000. Outro aspecto, em relação às causas mais importantes da mortalidade. As 4 principais causas de morte no país, em ordem decrescente, são doenças do aparelho circulatório, causas externas, acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, acidentes de trabalho e outras. Em terceiro lugar, câncer, neoplasias. E em quarto, doenças do aparelho respiratório. Essas doenças, muitas delas estão relacionadas ao aspecto ligado ao estresse, também à obesidade, é outro aspecto, e também a uma vida sedentária, que se observa cada vez com maior intensidade, até mesmo pela atividade de trabalho cada vez mais intensa e, às vezes, não sobrando tanto tempo para lazer e um cuidado maior com o próprio corpo. Outro aspecto, a distribuição de renda apresentou melhoria, principalmente pelos programas de transferência de renda e melhorias nos índices de escolaridade, mas ainda apresenta distorções que chegam a ter origens históricas, como o analfabetismo, a concentração fundiária, a concentração industrial no Sudeste e Sul, discriminação racial, estrutura tributária e urbanização acelerada. O que se nota é que a concentração industrial no Sudeste e Sul, ela vai estimular toda a cadeia produtiva. Então, nessa área vão se verificar com maior intensidade empregos com salários maiores. Também outro aspecto que vem a ser bem histórico é o aspecto da concentração fundiária. Muitas terras nas mãos de poucos vai dar como outra consequência muitos trabalhadores das áreas rurais sem ter acesso à sua propriedade. Então, trabalhando como trabalhadores braçais com um rendimento muito pequeno. Não há como negar que esses programas como Bolsa Família, Fome Zero, apesar de, às vezes, poder ser criticado porque cria uma certa passividade por parte dos assistidos, mas, por outro lado,
não há como negar que também melhorou um pouco a distribuição de renda em nosso país. Esse gráfico que nós vamos comentar agora se chama pizza estatística e ele aparece com muita frequência em questões de vestibulares, ainda mais esse ano, onde que os dados do censo estão bem recentes. Então vamos avaliar. Olha lá, 72% da população brasileira tem um rendimento de 1 a 2 salários mínimos. E vamos ver também que cerca de 14% tem até um salário mínimo, não é? 4% de 2 a 3 salários mínimos, cerca de 3% de 3 a 5 salários mínimos, a mesma coisa do que 3% para mais de 10 salários mínimos, não é? E ainda temos aqueles sem rendimento. Ainda percebam que através desse gráfico existe uma distribuição de renda muito ruim em nosso país. Esse gráfico ele serve para isso. Cuidado com essa interpretação para principalmente aquelas questões discursivas. Isto realmente aparece com muita intensidade. Esse foi um tema que escolhemos para trabalhar com vocês nessa primeira parte dessa aula, porque realmente tem sido dado muita ênfase às questões do recenseamento. Agora, nessa segunda parte da aula, vamos falar numa questão de geopolítica que também tem tomado espaço bastante grande nos noticiários e nas revistas e em todos os jornais. Está relacionado com as revoltas islâmicas. Essas revoltas islâmicas correspondem a protestos populares organizados e disseminados com auxílio das redes sociais em vários países árabes situados no Oriente Médio, que criaram focos de resistência que conseguiram depor dirigentes opressivos que se mantinham no poder há muitos anos. Vejam, essas revoltas árabes, elas têm um marco na história da humanidade. Por que isto? Porque pela primeira vez na história da humanidade, as redes sociais foram as formas de comunicação, de articulação, de organização de todos esses processos. Até hoje, isso não tinha acontecido em todo o mundo. Então, podemos ver até o ponto da importância, né, e da penetração das redes sociais no cotidiano dos seres humanos. Agora, um aspecto que eu queria chamar a atenção, que a regionalização geográfica, ela é muito variável, depende das maneiras como são enfocadas. Nós já tivemos algumas classificações para essa região do Oriente, como Oriente Próximo, Oriente Médio, Extremo Oriente, e com o tempo essas classificações elas podem ser modificadas. Qual é o conceito atual de Oriente Médio? Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, abrange todos os países de maioria islâmica, além de Israel, se estendendo da República Saharaui Democrática, no Noroeste Africano, ao Paquistão, na Ásia Meridional. Vamos ver o mapa para entendermos um pouco melhor. Então, você está vendo no mapa todos esses países que estão coloridos, tirando aquelas cores do centro da África e lá da Europa, todos os demais constituem, então, o Oriente Médio. Então, percebam que ele vai desde o Oceano Atlântico até o Oceano Índico, pegando o Afeganistão, e se você olhar ali o Irã, que está em amarelo, ao lado, à sua direita, numa linguagem geográfica a leste, é o Afeganistão, e perceba que ao sul do Afeganistão está aparecendo o Paquistão, que apesar de não estar nesse mapa aparecendo inteiro, ele faz também parte do Oriente Médio. Então, essa é a concepção mais atual de Oriente Médio. Quais são as características geopolíticas desses movimentos?
foram ditaduras corruptas, autocráticas, apoiadas em ex-metrópoles, como a França, Reino Unido, a Itália, que tinham o objetivo de manter relações comerciais vantajosas como exploração e refino do petróleo, entre outros aspectos. Também têm sido denominadas pela imprensa internacional de Primavera Árabe, ou ainda Revolução Islâmica, ou ainda Revolução Jasmim. Depende da agência de notícias, então podem aparecer com qualquer um desses nomes aí. As primeiras revoltas populares são as seguintes. A primeira que vamos ver é a Tunísia, que teve início em 4 de janeiro de 2011 com a autoimolação do universitário desempregado Mohamed Bouazizi, após ter tido sua banca de verdura destruída e confiscada por fiscais, além de ter sido espancado. Veja a imagem desse mártir, não é? Que foi assim o estopim para essa movimentação. Se tem a impressão que a população tunisiana ela estava assim, digamos, amortecida por tantos anos de repressão e opressão. E foi o que movimentou, despertou a população, foi exatamente esta indignação desse desempregado. Ele ficou muito revoltado com essa passividade, partiu para cima da agressão até para os fiscais, e foi quando ele foi espancado, e ninguém dizia nada. Então, o desespero dele foi o motivo que ele resolveu atear fogo nas próprias roupas. E esta imagem, ela foi fotografada e filmada através dos celulares, e aí começou a correr via internet, e foi o que deu o despertamento, podemos dizer assim, para a população tunisiana. Então, por isso que podemos dizer que ele foi um mártir, mas ele teve essa importância fundamental para a modificação desse sistema. Logo depois disso, e até mesmo estimulado por esta movimentação, vai ocorrer outra revolta que é no Egito. Ela teve início em 25 de janeiro de 2011 e após os protestos populares, principalmente na Praça Tahrir, no Cairo, o ditador Hosni Mubarak renunciou em 12 de fevereiro de 2011. Percebam a imagem dessa praça com milhares de pessoas que ficaram aí dias, acamparam nessa praça, e isto foi o que correu o mundo e correu todo o Egito e todo o mundo árabe, e deu uma força muito grande a esse movimento. Aí o ditador deposto, ele foi preso e está sendo julgado por causa desses crimes que ele cometeu enquanto ditador. 3 dias depois, foi na Líbia. E aí os protestos se iniciaram e o ditador Muammar Gaddafi começou a tentar fazer uma repressão com muita violência. Inclusive, enviou aviões da Força Aérea Líbia para bombardear algumas cidades no leste que eram o foco dessa resistência. E aconteceu um fato muito interessante, que 2 pilotos eles se recusaram a obedecer a ordem do ditador de bombardear a cidade. E o que fizeram? Regularam no piloto automático os 2 aviões para um destino no deserto, e eles ejetaram o seu assento e desceram de paraquedas dessa região. E isso deu muito estímulo a outros militares também abandonarem as forças de Gaddafi. E aí ele começou a utilizar mais intensamente a força, e que determinou a intervenção externa, e através dessa ajuda militar externa, principalmente da OTAN, ele foi deposto. Apesar de, até hoje, ainda não se saber o paradeiro dele, mas até o governo já de transição é reconhecido pelas potências e pela própria ONU. A outra revolta que aconteceu e está acontecendo é a Síria. Os protestos populares pedem o fim do regime do presidente Bashar al-Assad, que tem reprimido com muita violência. O número de refugiados sírios amparados em 5 acampamentos montados na Turquia
já ultrapassam 11 mil. Existe hoje uma movimentação internacional para congelar os bens da Síria em bancos internacionais para tentar enfraquecer esse movimento do ditador e forçá-lo a uma renúncia. Mas até o momento em que nós estamos trabalhando com essa aula, isto ainda não aconteceu. O outro foco de resistência, que também ainda está um pouco indeciso, acontece na Jordânia. A Jordânia, pressionado por movimentos populares, o rei Abdullah promoveu reformas em janeiro de 2011. Diga-se passagem que essas reformas ainda elas não estão em vigor. Ele prometeu e foi aquela situação de nomear comissão para estudar essas reformas, mas ainda ele se mantém no poder. Do outro lado da Península Arábica, no Golfo Pérsico, é o Bahrein. O Bahrein também corresponde a uma monarquia e os protestos populares contra o rei Al-Khalifa levaram-no a promover reformas liberais em fevereiro. A mesma situação do que a Jordânia. Existem planejamentos, promessas, mas ainda na realidade não ocorreram essas, digamos, condições para a redemocratização e a abertura do sistema. Outro protesto que tem ocorrido é no Iêmen. Após os protestos populares, o ditador Ali Abdullah Saleh foi gravemente ferido num ataque ao seu complexo residencial e desde junho de 2011 está refugiado na Arábia Saudita. No início de setembro, devido a pressões internacionais, o ditador deu o primeiro sinal de que poderá renunciar, designando o vice-presidente para negociar um plano de transição com a oposição. Essas revoltas, também chamadas de Primavera Árabe, ela pode não ser uma primavera, porque todos esses movimentos de redemocratização, eles podem jogar esses países numa situação oposta, que seria uma ditadura religiosa. E aí a situação vai ficar muito mais difícil. Nós temos observado que a Irmandade Muçulmana, que foi a primeira organização político-religiosa islâmica que surgiu em 1928, ela é extremamente radical em relação às questões israelenses palestinas. E ela deu origem, inclusive, a alguns movimentos, como mesmo a Al-Qaeda. E os dirigentes que estão agora em transição e os que estão se apresentando como futuros líderes, eles têm muita afinidade com a Irmandade Islâmica. Então, existe até esse temor que, de repente, essas ditaduras passem a dar espaço para outro tipo de ditadura, que seriam as ditaduras religiosas, fundamentalistas. E elas também não deixam de ser muito preocupantes para toda a humanidade, devido à importância dessas relações do Oriente Médio e todas as relações Irã, Afeganistão, Israel, questão palestina e assim por diante. Eu espero que com essa nossa aula vocês tenham deixado mais claro, tenham tido com maior facilidade essa observação e interpretação tanto do censo como esse aspecto geopolítico muito importante. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.